Então, está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso aí. O que Jesus quis dizer com isso? Né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai, esse entrará. O que ele quis dizer? Exatamente o que ele disse. Não há ambiguidade alguma, não há nenhuma linguagem simbólica para isso, não é nenhum conteúdo iniciático, inacessível, não. Jesus está sendo claro e cristalino. Mais claro que isso, impossível. Então vamos tentar entender essa. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai. Muito bem. Vamos entender esse reino dos céus. Por que é tão importante entrarmos nesse reino? E os que não entram vão para onde? Para esse campo de choro e ranger de dentes, né? Os espíritas chamam de umbral, mas deve ser até a própria vida aqui na Terra, também uma vida umbralina, vida difícil. Dizem que o sofrimento da Terra, o sofrimento que a gente vive na condição de encarnado, é muito maior do que na condição de desencarnado. Então, Jesus nos fala desse reino de Deus, desse reino do céu. Primeiro vamos entender Deus. Deus dentro desse contexto. O Pai. E a vontade dele. E o que é fazer a vontade do Pai? O que é o Pai? Desde criancinha, nós fomos educados a acreditar num ser transcendente, separado da humanidade, que está lá no trono dele de justiça, com um olhar sobre cada um de nós, analisando cada falha nossa, né? O pensamento patriarcal, né, nos levou a criar uma figura de Deus masculino. Diferente das filosofias antigas, das tradições religiosas da antiguidade, onde Deus era mãe, sociedades matriarcais, um tempo que ficou só nos anais das escavações aí, da história, da geologia, em que eles encontram estátuas de Deus. Mas a gente já há milênios vive a ideia de um Deus Pai. De um Deus Pai severo, rígido, intransigente, que não aceita que as coisas não aconteçam de acordo com as suas prescrições. Todas as vezes que nós não cumprimos as determinações desse Deus Pai, nós incorremos em pecado, em sofrimento. Só que não é esse Deus Pai, não é essa figura transcendente que Jesus está fazendo referência. E eu vou dizer por quê. Porque
Porque nós, ninguém, nem o ser humano nesse planeta, tem condição de conhecer, de entender Deus. Krishna dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: só Deus pode compreender Deus, porque só o infinito pode compreender o infinito. E é mais ou menos isso. Será que nós temos compreensão do que é o infinito? Isso está muito distante do estágio em que estamos de consciência. Isso está muito. A gente precisa de faculdades que não temos ainda. Nisso, os espíritas são muito lúcidos em afirmar que nós não temos faculdades para entender Deus. E ainda recomendam não se metam em labirintos dos quais vocês não vão conseguir sair. Como é que um cego pode conhecer o amarelo? Simplesmente não pode. Porque falta a ele a faculdade da visão. Como é que um surdo pode conhecer uma obra de Beethoven? Não pode, porque lhe falta a audição. Então, nós não temos as faculdades necessárias ainda para compreender Deus. E por não conhecer, a gente entra num terreno perigoso de achismos, de construção de ideias de Deus. E isso que aconteceu no desenvolvimento de toda a humanidade. Nós fomos construindo uma ideia de Deus. E nós herdamos isso das mitologias antigas, das figuras mitológicas que representavam Deus, Zeus, Indra e tantos outros deuses da antiguidade, Odin, na mitologia nórdica, né? São figuras que representam essa figura masculina que cuida de toda a humanidade. Então, nós trouxemos isso para dentro, para o Ocidente, para dentro do cristianismo, essa ideia de um Deus transcendente, uma ideia mitológica antiga. Mas, no Oriente, isso não é assim. No budismo, por exemplo, vocês sabiam, talvez não saibam, mas no budismo não existe Deus. Ora, Buda seria ateu? Sim. Para ele não tem uma figura de Deus. Para ele tem apenas a iluminação, o nirvana. E ele desenvolveu um caminho que funciona para alcançar a iluminação, para alcançar a paz, para transcender a morte. Ele não vai ser respeitado por isso? Sim, deve ser respeitado. Não se esqueçam que o budismo, ele orienta 1/3 do planeta. E só 1/3 é cristão. O resto cresceu bastante o islamismo, né, nas últimas décadas, e outras religiões. Mas esse tipo de entendimento do budismo não surgiu também só no budismo. Isso já surgiu nos Vedas, nas civilizações antigas. Quando nós falamos de hinduísmo, quando nós falamos da cultura védica, nós vamos ter uma ideia de Brahma, que não é um Deus transcendente. Brahma é o todo. Brahma é tudo. Brahman, o Deus hindu,
É tudo que existe. É igual o Deus de Spinoza. Aliás, Spinoza foi buscar inspiração nesses conhecimentos védicos, nessa ideia de Deus. Quando ele fala de natura, naturans, que Deus é a própria natureza em movimento. Isso não é dele. Isso é um conteúdo da cultura védica. A ideia que os antigos tinham de Deus é muito mais avançada do que nós temos hoje. Essa ideia mitológica. Então, se Deus é a natureza, o reino de Deus está onde? Em tudo. Nós somos Deus. Essa parede é Deus. Esse negócio aqui, que eu não sei nem como é que chama isso, é Deus. Cada coisa que existe, que vibra, que pulsa, feita de átomos e de movimento, é Deus. Porque Deus é esse movimento. Deus, ele se apresenta em tudo. Isso não é politeísmo, como foi interpretado pelos espíritos. Porque não há vários deuses, há um só. Um só presente em tudo. E só que nós estamos desconectados desse Deus porque nós estamos desconectados da natureza. Nós estamos desconectados da vontade do Pai, ou seja, da organização, da dinâmica da própria natureza. Por que nós nos desconectamos da dinâmica dessa natureza? Porque nós estamos vivendo a ilusão de um falso eu, que está fora dessa natureza. Nós acreditamos, aí vem Jesus e diz assim: quem não fizer a vontade do Pai não entrará no reino de Deus. Ou seja, quem não se entregar, quem não aceitar as condições, as proposições da vida, as experiências que estamos tendo, se nós não aceitarmos isso com humildade, com confiança, com alegria, sem nos colocarmos diante da vida em pé de guerra contra tudo, contra todos, contra as proposições da vida, contra as experiências que a gente está tendo, e elas não aconteceram em nossas vidas por acaso, elas têm um objetivo que a própria natureza traçou para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, para a melhoria do nosso ser. Então, não importa qual a experiência de cada um, estejam certos que é a mais adequada para as demandas internas de cada um. Aqueles que precisam desenvolver a humildade vão passar por situações de humilhação. Aqueles que precisam desenvolver o desapego vão passar por situações de perdas constantes. Aquele que precisa desenvolver a coragem vai passar por situações onde será desafiado. Nós temos demandas internas, específicas, coisas que precisam ser melhoradas. E é no teatro da vida, da existência, que nós encontramos a oportunidade de trabalhar isso. Porque existe uma natureza por trás de tudo isso, uma ordem feita de princípios eternos, imutáveis, que ou você compreende isso, aceita, confia, se entrega e avança, ou você não compreende, continua na ignorância e luta contra a própria vida. Se coloca numa trincheira contra Deus. Fazer a vontade do Pai para poder entrar nesse reino que é a própria natureza, da qual nós estamos desconectados, da qual nós nos desligamos, é justamente isso. É aceitar.
Então, fazer a vontade do Pai, por exemplo, é você não se ofender. E não reagir. Não entrar em luta contra o outro, quando de alguma forma o outro te agrediu, te ofendeu. É você confiar que o melhor que você precisa, o melhor para você, é aquilo que está acontecendo agora. Não importa o que seja, é o melhor. É o melhor para o teu ajuste, é o melhor para o seu desenvolvimento, para o teu crescimento. Então, aceita. É você não viver entristecido, deprimido, porque está decepcionado, porque não aceita, porque criou expectativas diferentes da vida e elas não foram correspondidas. Não importa o que você quer, os desejos são os maiores inimigos do ser humano. Não importa o que a vida quer para você. Jesus não deixou de dar exemplos. Ele sabia, por exemplo, que ia ser entregue aos judeus, passaria por um julgamento injusto, seria conduzido aos romanos, onde ele seria torturado e depois crucificado. Ele sabia disso. E o último ato dele, antes de se entregar aos romanos, foi dizer ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Porém, seja feita a sua vontade e não a minha. O que é isso? Que exemplo maravilhoso. Que o eu dele está em conflito nesse momento. Ele não quer o sofrimento, ele não quer passar por essas coisas. Mas a razão de alguém iluminado mostrou a ele, não é a minha vontade, os meus desejos que são importantes, e sim a vontade de Deus, da própria natureza, do Pai, daquele que me enviou. Em João ele diz, eu não vim aqui por minha vontade, eu vim aqui pela vontade daquele que me enviou. Jesus não precisava estar nesse mundo. É um espírito que transcendeu essa condição ainda de imperfeição que é comum a todos nós. Nós não somos imperfeitos, mas temos imperfeição. É curioso isso, porque Deus não cria nada imperfeito. Se ele criasse algo imperfeito, ele não seria Deus. Porque a obra reflete o artífice. Se o artífice fez uma obra perfeita, é porque o artífice é perfeito. Se ele faz uma obra imperfeita, é porque ele é imperfeito. Então, como é que nós vamos dizer que Deus errou? Se ele errou, ele não é Deus. Então, não há erro na gente. A natureza não errou com a gente. Tanto não errou que nós temos que nos convencer disso e aceitar que estamos aqui num processo de lapidação. Ora, o diamante ele vai ser lapidado e vai refugir todo aquele brilho, aquela beleza, e vai ser vendido por milhões numa prateleira, numa joalheria, não vai? Mas ele era menos diamante quando aquela pedra estava na escuridão do carvão de alguma caverna. A essência era a mesma. Ou dentro, no fundo de um pântano, que acham diamantes em pântanos também. Ele era menos diamante lá? Não. Ele foi retirado de lá e foi lapidado, apenas para brilhar. Então, nós estamos aqui, como Caetano diz, gente, é para brilhar. Nós estamos aqui para aprender a brilhar. Aliás, ele copiou isso do Mayakovsky, que é um poeta russo, mas é interessante isso. E é isso, nós estamos aqui, todo o processo que incide sobre cada um de nós,
É um processo de lapidação para que a gente possa brilhar, refugir o que já somos. O espírito está pronto. Só que a carne é fraca. A gente tem que lapidar, passar por um processo de lapidação. Isso implica em passar por experiências, seja elas quais forem, de solidão, se for necessário, de falência, de doença, seja lá o que o instrumento que a natureza estiver usando na tua vida, não é para o teu mal, é para o teu bem, é para trazer ajustes, correções, lapidações. Quando você compreende isso, acaba o sofrimento. Você entra num processo de aceitação. Você entra num processo de entrega, de rendição, de paz. Você se desarma. Você não precisa mais brigar contra nada, contra ninguém. Você entende que os eventos do dia a dia, os acontecimentos, as experiências que você está tendo, são experiências que serão enriquecedoras para você, para a melhoria do teu ser, para lapidar esse diamante bruto. Então, a gente não precisa se preocupar em entender Deus. A gente precisa se preocupar em fazer a vontade dele. Confiar. Que é a vontade da própria natureza. Da dinâmica da vida na qual nós estamos inseridos. Que ela é misericordiosa. Jesus usava muito o exemplo de pai para falar dessa instância superior que cuida de cada um de nós. Porque ela age como um pai. Ela não quer destruir ninguém, ela quer, pelo contrário, o melhor para cada um de nós. Que filho pede ao pai um pão e ele lhe dá uma pedra? Que filho pede ao pai um ovo e ele lhe dá uma serpente? Vós que sois pais, não dão esse tipo de coisa para os seus filhos. Imagine o Pai Supremo. Você acha que ele está trabalhando para nos destruir? Se a natureza quisesse nos destruir, era fácil. Não precisava de nada disso. No entanto, a gente passa pelo sofrimento para o nosso aperfeiçoamento. Então, o sentimento de ódio e de revolta significa que você não está fazendo a vontade do Pai. Que, portanto, você não vai entrar no reino de Deus. Aquele que fizer a vontade do Pai, sim. E ele diz, não é aquele que fica dizendo Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus. É aquele que faz a vontade do Pai. Dizer Senhor, Senhor é muito fácil. É muito fácil a gente perder uma horinha da semana para ir num culto, naquela genuflexão, ficar falando alto e aleluia e não sei o quê, e achar que isso daí resolve. Não, o que resolve... Deus, a natureza, ela não quer a nossa adoração, ela quer a nossa ação. É isso que faz todo sentido. Então Jesus está dizendo, espera, não é para ficar rezando isso, aquilo outro, não. É para fazer a vontade. É para aceitar as experiências que a vida está te propondo para o teu crescimento, para a melhoria do teu ser, ao invés de perder tempo destilando longos trechos de orações, cantando salmos, decorando longos trechos de escrituras. A salvação não está nas escrituras, não, gente. A salvação está dentro de cada um de nós, através de um processo de desenvolvimento da nossa capacidade de amar, de aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são, o filho que você tem,
o esposo, a esposa, os amigos, o chefe com o qual você tem que conviver. É aceitar isso. Quando existe aceitação, significa que o ódio, a revolta e todos os sentimentos negativos que estão te consumindo e te arrastando para os abismos de angústias, de sofrimento, eles deixam de existir. Ora, e se você não está sendo provocado por esse sentimento, você não precisa mais dessa experiência. A própria vida trata de te tirar dali para uma outra situação, para um outro desafio. É assim que funciona. Agora, quando você não gosta de uma coisa, aí é que você vai viver entranhado naquela coisa. Eu disse na semana passada que nós não estamos presos a quem nós amamos. A quem nós amamos não são as pessoas com as quais nós convivemos. Nós convivemos com as pessoas com as quais nós temos coisas para resolver. Muitas vezes vínculos de ódio, de falta de perdão. A vida nos colocou diante dessa pessoa que o próprio Jesus dizia: aproveita para entender-se com o seu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque se você não se entender, numa outra vida ele vai continuar na tua vida. Só uma coisa que liberta, gente, é o amor. O ódio, ele escraviza, ele prende. Eternamente. Terras dos nossos credores, devedores, das pessoas com as quais nós temos questões a serem resolvidas. Quando não tiver mais, quando aprendemos, desenvolvemos a nossa capacidade de amar, não é só perdoar, viu, gente? Perdoar é importante. Aprender a perdoar é importante. É uma prática, sabe, de teor muito elevado, que temos que aplicar o perdão. Mas mais importante do que perdoar, muito mais importante do que perdoar, é não se ofender. É desenvolver a capacidade de não se ofender. Porque quando você não se ofende com nada, não há o que ser perdoado. Gandhi foi um grande líder espiritual. Ele conduziu um país inteiro, de quase 1 bilhão de pessoas na época, a libertar-se do jugo do Império Britânico. Ele trouxe uma independência para uma nação inteira, apenas ensinando a prática do ahimsa, da não violência, de não se ofender, isso, aquilo outro. Ele praticou isso. Ele conhecia bem as raízes. O pensamento dele era um pensamento hinduísta, que tinha uma compreensão muito profunda do ser humano. No entanto, quase no fim da vida dele, passeando com os seus seguidores numa praça, um extremista islâmico deu 4 tiros no peito dele. Ele caiu. Pouco antes de morrer, um dos seus seguidores disse: mestre, me diz agora, como perdoar um ato desse? E a última frase dele foi o seguinte: eu não preciso perdoar, porque ele não me ofendeu. Tá certo, gente?